Muito boa tarde a todos, meus queridos irmãos e irmãs do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É sempre uma alegria ter essa oportunidade de conversar mais uma vez com vocês sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Vamos iniciar seguindo a nossa prática tradicional das reuniões públicas com uma frase de Chico Xavier. A que está relacionada, para auxílio às nossas reflexões de hoje, é a seguinte: compreendamos que unicamente cooperando na paz dos outros é que o concurso da paz virá ao nosso encontro. A leitura inicial, com a mensagem que irá nos auxiliar na harmonização, auxiliado pelos companheiros responsáveis por essa tarefa de divulgação doutrinária na nossa casa tão querida, é da obra Fonte Viva, a de número 79. Sigamos a paz. Busque a paz e siga-a. Pedro, na 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Os comentários de Emmanuel sobre essa recomendação de Pedro é a seguinte: há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu a concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de toda a sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas em se vendo honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda a criatura busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor da nossa evolução e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga-a. Todavia, não existe tranquilidade real sem o Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que estejamos situados. E a fórmula de integração de nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Que possamos, então, agora, meus queridos, sintonizarmos com esse sentimento que chega até nós de fraternidade e de amparo, para que venhamos a aproveitar desse estudo, gerando em nós
o necessário para o apoio das nossas reflexões íntimas. Agradecendo desde já por essa oportunidade que estamos tendo, que nos é concedida sempre pela misericórdia do Pai. Que assim seja, graças a Deus. Busque a paz e siga. Essa é a recomendação de Pedro. Buscar a paz, buscar, seguir a paz. Para seguir algo ou alguém, eu preciso saber qual é o caminho. Ambas as ações propostas, buscar, seguir, indicam um movimento de ir em direção de. Mas, segundo o comentário de Emmanuel, há muita gente que a busca, mas poucos a seguem. Qual a diferença? Por que que isto acontece? Eu posso buscar alguma coisa e nunca encontrá-la, certo? Se isso acontece, é porque eu estou a buscando onde ela não está. Vamos partir de um exemplo dado pelo próprio Emmanuel na página da leitura inicial. Esse pede a fortuna material, acreditando seja ela a portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Nós somos assim mesmo. Definimos uma meta, um objetivo e dizemos para nós mesmos: quando isso acontecer, finalmente terei paz. Mas quando conseguimos finalmente atingir aquele objetivo, ter aquela conquista, para nossa frustração, a paz não vem. E o que é mais interessante nisso tudo é que podemos correr atrás de algo que desejamos, que não temos ainda, e fazer toda essa trajetória já em paz. E até mesmo, se não atingirmos essa meta, continuarmos em paz. Porque a questão, em verdade, é da paz interior. André Luiz nos fala que a paz interior é o seu maior tesouro. Não deixe que a ansiedade venha roubá-la, nem permita que alguém a destrua, seja com atitudes ou comentários. Seja você revestido da certeza de que a noite mais escura vai passar. Então, essa conquista da paz interior é o que nós devemos buscar construir. Mas como conseguir essa paz interior? O próprio Emmanuel nos dá uma boa dica na mensagem 65, intitulada Tenhamos Paz, que está na obra Pão Nosso. Ele nos diz que é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento do que antes, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representam base primordial do pacifismo edificante. Eles nos falam em educar os nossos sentidos e as nossas
vontades. E ele prossegue. Geralmente, ouvimos, vemos e sentimos conforme as nossas inclinações, e não segundo a realidade essencial. Cada um de nós ouve, vê e sente uma determinada situação através das suas inclinações próprias e não da realidade essencial. Pode estar acontecendo uma situação que envolve a mim e o meu irmão. Ali existe uma situação, existe uma realidade. Só que ele vai percebê-la de uma forma e eu vou perceber de outra. E Emmanuel insiste em nos dizer para que, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno dos nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. O nosso entorno pode ser até de um conflito, mas como iremos reagir a essa situação do conflito exterior depende do nosso íntimo. Mas essa questão ainda é complicada para nós, e uma das sinalizações mais efetivas dessa dificuldade é que muitas vezes nós colocamos a culpa da nossa falta de paz nos outros. Eu tento me manter calmo, sereno, mas ela não deixa. Eu não consigo ficar em paz por causa do fulano. Às vezes é a esposa, o filho, a sogra, o cunhado, que não deixa a gente ter paz. O chefe do trabalho. Esse, então, tira a minha condição de serenidade. O aconselhamento de Emmanuel sobre a nossa paz interior, qual foi? Não permita que alguém a destrua, seja com atitudes ou comentários. Se a recomendação é que nós não permitamos que isso aconteça, é porque nós podemos. Nós temos condições. E a responsabilidade de fazer isso é nossa. A mim cabe o esforço de manutenção do meu equilíbrio. Isso vale para todas as nossas relações sociais. Precisamos constatar que tanto há aquele que, num ambiente calmo e silencioso, está num caos interior, em plena guerra consigo e com o mundo. Mas também há aquele que, num ambiente conflituoso e perturbador, mantém-se intimamente calmo, sereno e com a postura pacificadora para atuar na amenização do conflito e da perturbação. Trata-se de uma postura individual perante os estímulos externos emitidos em nossa direção. E somos responsáveis por ela. A atitude é nossa. Agora,
Se você entende que só se sentirá em paz quando não tiver nenhum problema para resolver, nenhuma preocupação, nenhuma dor íntima ou moral, olha, meu amigo, isso vai demorar, viu? Qual a condição natural do planeta que habitamos em termos de evolução planetária? No próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, na parte que nos fala dos mundos de expiações e provas, ele fala que não há nada que não conhecemos sobre eles. Basta que observemos o que acontece à nossa volta. O Evangelho também nos sinaliza que a todos cabe aqui, nesse planeta, a sua parcela de sofrimento e de misérias. Provavelmente, já devemos ter tido, em algumas situações, o seguinte pensamento: como eu terei paz com toda essa dor espalhada no mundo? É a grande questão da paz no mundo. Lembram aquela canção Paz pela Paz, de Nando Cordel? Os versos dessa canção, vou pegar parte deles, diz: a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Nessa belíssima canção, nos sinaliza que a paz do mundo começa em mim e que chegou a hora da gente construir a paz. A paz no mundo é uma criação coletiva. E eu preciso fazer a minha parte de contribuição nessa criação. Agora, como fazê-la sem a serenidade necessária? Sem conquistar uma paz interior mais constante, mais sólida, eu conseguirei dar uma contribuição efetiva na construção dessa paz do mundo que eu tanto almejo. Em outro ponto da mensagem, da leitura inicial, o nosso querido irmão afirma que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor na posição em que nos encontramos. Vamos imaginar uma balança. Daquelas antigas, em que cada lado dela existe um prato. Lembra daquela balança da feira? Que de um lado são colocados os produtos e do outro o feirante vai colocando aqueles pezinhos até que os dois pratos estejam alinhados, na mesma altura, havendo equilíbrio entre eles. Em nosso caso, de um lado, em um dos pratos, estão os nossos desejos. Do outro lado da balança, no outro prato, os propósitos do Senhor. Nós necessitamos buscar esse equilíbrio. Aliar a nossa vontade ao que o Pai espera de nós. Em algumas situações, nós já conseguimos alcançar uma boa proximidade desse equilíbrio. Mas em outras,
ainda demanda de nós um esforço tremendo. E em determinados cenários, por mais que tentemos, ainda não conseguimos. Mas para manter a paz interior, o necessário é buscar esse equilíbrio em todas as situações. Se porventura eu não conseguir manter-me em paz em alguma situação, eu preciso estar convicto de que fiz tudo o que podia para me manter em paz sobre aquele estímulo externo, sobre aquela situação que eu vivenciei. Mas caso eu não consiga, e isso vai acontecer, eu preciso estar atento para que na próxima oportunidade eu alcance essa vitória nessa luta que eu travo com o Ivair que eu não quero mais ser. Nessa questão do dia a dia, lidando com essas situações, vem aquele ponto, né, de que quando eu deito ao final do dia, coloco a cabeça no travesseiro, eu durmo em paz? Tem dias que sim, tem dias que a dificuldade de dormir em paz se apresenta para nós. Mas quando eu consigo dormir em paz, de onde vem essa paz? Da consciência do dever bem cumprido, de ter feito o melhor que eu pude naquele dia para dar conta das minhas responsabilidades, considerando todas as particularidades dos cenários específicos daquele conjunto de horas. E já que falamos em dormir, o repouso é realmente essencial. Mas eu não posso, de forma alguma, confundir paz com ociosidade. Emmanuel nos disse que paz não é indolência do corpo. Domingo, acordei. Está um belo dia. Não tenho nada programado para fazer. Posso passar o dia todo sem fazer nada. Que paz! É isso? Claro que não. Isso seria desperdiçar o precioso bem do tempo. Ser útil é que traz paz. A inutilidade traz prejuízo a nós mesmos e aos outros. Lembremos que a enxada que não é utilizada enferruja e deixa o trabalho por fazer. Estejamos atentos para a sutileza com a qual a preguiça, a estagnação e a inércia se manifestam em nós. Precisamos combatê-las. A lei de trabalho, que aciona a lei do progresso. E não é seguir as leis de Deus que vai nos auxiliar a ter mais paz? Não é nesse alinhamento da nossa vontade com o que o Pai espera de nós? Há uma outra belíssima canção que inúmeras vezes ouvimos, nosso coral do núcleo cantando, elevando a nossa alma. Que saudade do coral! Mas é uma música
que nos clama a agradecemos ao Senhor por estes momentos de paz. Nós facilmente reconhecemos que momentos são esses. Nós o sentimos intensamente. Alguns são específicos para cada um. Outros são comuns a todos nós. É uma sensação boa demais, né? Esses momentos de paz. Os mais impactantes são aqueles que trazem, na sua essência, uma conexão com o Pai ou com o propósito para o qual Ele nos criou. Quando conseguimos nos distanciar mentalmente de nossas preocupações com a vida cotidiana e nos conectamos de alguma forma, uma conexão real com a natureza que nos cerca, o que sentimos? Imaginemos-nos no meio de um parque. Olhamos em volta, as árvores, o céu, as nuvens. Fechamos nossos olhos, ativamos o sentido da audição, na captação dos sons que a natureza ali nos oferece. O canto de um pássaro, uma corrente de água. Não ativamos, nessa situação, a nossa paz interior? Sim. Mas por quê? Porque através da obra da criação, nos conectamos com o Criador. E quando ao final do dia, um dia de muito calor, nos lembramos daquela oportunidade em que, caminhando pela rua, carregando uma garrafinha d'água que acabamos de comprar, geladinha, e nos deparamos com uma irmã em situação de rua, que, passando por nós, talvez instintivamente, nos olha a garrafa e nos estende a mão. E nós lhe damos a garrafa e falamos quase sem pensar: vai com Deus, minha filha. Quando nos lembramos dessa situação, não dá um certo aconchego íntimo, um sentimento de paz? De onde ele vem? De termos tido uma atitude de acordo com a essência de nossa criação, porque nós fomos criados para nos amar uns aos outros. Conforme o esclarecimento do Emmanuel, paz é saúde e alegria do espírito. E o que traz alegria ao espírito? O que promove a nossa saúde espiritual? São as virtudes. Segundo o espírito Hamed, em sua obra Os Prazeres da Alma, uma reflexão sobre os potenciais humanos, há uma relação bastante interessante sobre o que faz bem ao espírito. Alegria, sabedoria, afetividade, respeito, lucidez, humildade e coragem, individualidade, renovação, perdão, aceitação, desapego, paciência, autoconhecimento, liberdade, naturalidade, compaixão, compreensão, segurança, criatividade, generosidade, amor.
Vejam quantos potenciais. E ele não fala de um espírito específico. Todos nós somos espíritos. Todos nós, naturalmente, trazemos em nós esses potenciais. Cada uma das vezes que conseguimos colocar em prática qualquer uma dessas virtudes, estaremos nos fortalecendo. A conquista de uma paz interior mais consistente passa por essa prática. Jesus afirmou a seus apóstolos e a todos nós, está lá em João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se perturbe, nem se intimide vosso coração. Mas onde está essa paz que o Cristo afirma que nos deixou? Bem, as orientações estão no Evangelho, nos ensinamentos da Boa Nova. Mas para sentir essa paz que ele deixou conosco, não basta o conhecimento, o esclarecimento dos ensinamentos dele. Há um caminho a seguir. Não existe tranquilidade real sem Cristo em nós. O Cristo precisa estar em mim. É imprescindível interiorizar o Evangelho, senti-lo. O Cristo precisa estar em mim, mas esse movimento é meu. Como é que se faz isso? Como interiorizar o Evangelho? Colocando-o em prática. E a fórmula, Jesus também nos disse: negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a paz, que é a recomendação de Pedro, lá no início desse nosso estudo, significa seguir Jesus. E na conclusão da mensagem de referência que utilizamos no nosso estudo de hoje, está escrito assim: sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre uma renovada guerra dentro do coração. E nenhum de nós aguenta mais, quer mais, viver esse sentimento de renovada guerra dentro do coração. Para a leitura final, encerrando esse nosso estudo, eu gostaria de trazer para colaborar em nossas reflexões em como ter paz, uma mensagem da agenda cristã de nosso querido irmão André Luiz. É a mensagem 46, aproveite o ensejo. Vou ler para nós. Não é o companheiro dócil que exige a sua compreensão fraternal mais imediata. É aquele que ainda luta por domar a ferocidade da ira dentro do próprio peito. Não é o irmão cheio de entendimento evangélico que reclama suas atenções inadiáveis. É aquele que ainda não conseguiu eliminar a víbora da malícia do campo do coração. Não é um amigo que marcha em paz na senda do bem que solicita o seu cuidado insistente. É aquele que se perdeu no cipoal da discórdia e da incompreensão
sem forças para retomar o caminho reto. Não é a criatura que respira no trabalho normal que requisita o socorro urgente. É aquela que não teve suficientemente recurso para vencer as circunstâncias constrangedoras da experiência humana e se precipitou na zona escura do desequilíbrio. E André Luiz conclui dizendo: é muito provável que, por enquanto, seja plenamente dispensável a sua cooperação no paraíso. É indiscutível, porém, a realidade de que, no momento, o seu lugar de servir e aprender, ajudar e amar é na terra mesmo. E é assim, queridos, servindo, amando em nome do Pai, trabalhando no bem, praticando a caridade, auxiliando o irmão de caminhada, seguindo o Mestre Jesus, é que encontraremos a paz que tanto buscamos. Agradecemos, então, por esses momentos de reflexão, de autoconhecimento, de que tanto necessitamos para nos fortalecer nessa caminhada, com mais fé, mais coragem, mais esperança e bom ânimo, para seguir o caminho que já conhecemos. Que possamos, então, agradecendo a tudo isso que recebemos de benefício e acolhimento, desse sentimento do amor que nos envolve nesse momento, que possamos, Senhor, dar por encerrado esse estudo da tarde de hoje. Muita paz a todos, que assim seja, graças a Deus.